Falei isso tudo e não estava gravando, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Boa noite, gente. Espero que vocês tenham tido uma semana boa, né? Da semana passada para cá. Muito frio, né? Eu estou com muito frio e não tenho roupa para isso, gente. Estou com um casaquinho, enfim. Hoje a gente vai ver apostilas 1, 2 e ideia 3, tá? Porque a gente também vai dar uma olhada na AD1, né, para tirar a dúvida de vocês, e na atividade prática, que é um pouquinho mais elaborada, né? Não é difícil, mas é um pouquinho mais elaborada. Vocês vão ver que vocês vão fazer com o pé nas costas também, tenho certeza disso. Então, vou começar a falar sobre a primeira apostila. A primeira apostila vai ter um complemento. Só a primeira apostila que vai ter. A 2 e a 3 não tem. Tá? Elas são mais... não precisaram de nenhuma atualização, né? Então, não tem um complemento. Mas esse complemento, que é o ensino investigativo, ele vai ser fundamental para vocês, vai ser vital para vocês. Não só em IZBE, né? Porque vocês podem usar esse ensino investigativo para qualquer disciplina, né? O IZBE, vocês veem zoologia, botânica e ecologia, né? Mas vocês têm genética, vocês têm outras disciplinas, né? Física, química, né? Quando vocês quiserem utilizar o ensino investigativo, vocês podem usar isso que a gente vai falar agora. Então, isso é importante para essa disciplina, porque a Patrícia adora fazer questão sobre ensino investigativo. Então, na AD1, vocês vão ver, já vão ter uma noção disso um pouquinho, porque ela pede o ensino investigativo na imagem que ela colocou para vocês, né? E vocês vão colocar imagens, né? Ou vocês podem utilizar aquela imagem mesmo da anatomia, né? Do capim e tal, que são os sorrisos, né? Da planta, né? Não da planta, do tecido, né? Que calhou dos vasos condutores, né? Estarem formando uma boquinha e tem 2 olhinhos e tal. Então, ali são os feixes condutores. Calhou de ficar assim, né? Mas vocês podem ter outras conformações, outras coisas acontecendo em outros cortes anatômicos, ou nas formas das folhas, nas formas do caule, como o caule se enrola, né? Aqueles caules que são de trepadeiras, enfim. Isso tudo por conta da impercepção botânica ou cegueira botânica, né? Então, essa atividade é importante para isso, porque depois que vocês começarem a perceber as falhas que existem, né, por conta da cegueira botânica, vou falar cegueira botânica para ficar mais perceptível logo. Depois de hoje, a gente começa a falar em percepção botânica mais para frente. Quando vocês começarem a perceber que, poxa, como é que pode, né? Como que eu nunca vi isso? Como que eu nunca percebi isso, né? Então, assim, são coisas que a gente não está ligada, porque, né, nunca falaram para a gente nunca prestou atenção, na verdade. Essa é a verdade. Tá bom? Então, tá bom, gente, vamos lá. Eu vou para lá agora, vou ficar vendo, né, o texto e tal, e não vou conseguir ver o que vocês estão escrevendo aqui. Então, eu peço que, se vocês tiverem alguma dúvida, façam um barulhinho, levantem a mão, essas coisas assim, que eu logo venho para cá para falar com vocês, né? Para ver o que vocês estão querendo escrever. Boa noite, Beatriz. Vou colocar essa aula na plataforma. Depois de amanhã. Normalmente eu faço isso quarta-feira, tá bom? Então, vamos lá, gente. Deixa eu só aumentar mais um pouquinho, que às vezes o pessoal está no celular, né? Não consegue ler nada, né? O ensino investigativo, né? Ou ensino por investigação, enfim, nada mais é do que você jogar uma luz no aluno, né? Em vez de você ser aquela pessoa que fica ali falando, e os alunos recebendo as informações, recebendo,
ele vai ser ele que vai produzir o conhecimento pelas próprias mãos, pelos próprios caminhos deles, né? Então você, claro, né? Você é o professor, você vai ali orientar os alunos, você vai fazer com que os alunos façam o que você quer, né? A gente quer que o aluno aprenda sobre fotossíntese. Então vamos fazer uma aula sobre fotossíntese a partir do ensino investigativo. Vamos fazer uma aula sobre o lixo nos rios com ensino investigativo. E por aí vai. O que vocês quiserem, vocês podem fazer, colocando o ensino investigativo para eles aprenderem. Por quê? Porque quando a gente. Eu estudei há muito tempo, né, gente? Eu estou com 58 anos, e lá, quando eu era menina, né, os professores eram assim, tinha até um degrauzinho, né, para que o professor ficasse num nível mais alto, né, do que a gente. A gente vai percebendo essas coisas depois, né, e a partir disso também, né, que a gente vai vendo, vai estudando. Eles eram colocados num nível mais alto e o professor tem a sabedoria, o professor conhece tudo, o professor sabe de tudo, né? Então ele é senhor, ele é detentor do conhecimento, né? E isso não é bem assim, né? Os alunos vêm com seus conhecimentos também de casa, mesmo criança, né? As mães ensinam coisas para os filhos, os pais ensinam coisas para os filhos, os avós, os tios, os primos, né? Então, assim, a criança vem com aquele conhecimento. Ah, pode não estar lá muito certo, pode estar errado, pode estar completamente equivocado, ou pode estar certo, né? E eles têm aquele conhecimento. Então, a gente tem que levar isso em consideração também. Mas, além disso tudo, né, além deles já conhecerem e tal, não sei o quê, quando eles aprendem dessa forma, a criança nunca mais esquece. Ela vai aprender. Então, ela mesma, né, descobriu, ela mesma recebeu aquilo, ela mesma produziu aquele conhecimento. Maravilha, que coisa maravilhosa, né? Então, assim, é bom por tudo, né? Por tudo isso que eu falei, e mais, a criança nunca mais esquece. A criança, o adolescente, enfim, né? A faixa etária que tiver ali na sua frente não vai mais esquecer. Mas, Lúcia, fazer aula sempre assim, né? Vai dar trabalho. Toda aula dá trabalho, vocês não se enganem, né? Porque toda vez que a gente vai dar uma aula, a gente tem que se preparar, né? E toda vez que a gente se prepara, a gente perde aquele tempo, entre aspas, né? Então a gente gasta um tempo, a gente, né, coloca nosso esforço para fazer uma aula, tanto no quadro quanto no ensino investigativo, que normalmente é com uma roda, né, e tal. Ai, vai ficar bagunça. É, aprender também é fazer bagunça, né? Então, assim, é lógico que você não pode deixar a aula virar um incêndio, né, gente? Né? Você tem que ter um pulso firme ali. Mas o tempo, você pode talvez gastar um tempo a mais de aula, porque aquilo, né, que está acontecendo é um evento, né? É uma coisa muito importante. Os alunos estão aprendendo por si só. Você não está ali falando, né? E ele aprende, e ele ali recebendo a informação pronta, né? Ele vai fazer sua informação, ele vai produzir a informação para ele, né? Então, assim, não é a informação que ele quer, não, é a informação que você quer que ele aprenda, né? Então, você vai direcionar o aluno nesse sentido. Então, vamos lá. A abordagem investigativa não é nova, mas certamente tem grande pertinência para o ensino de ciências e biologia. Trata-se de uma estratégia didática que propõe um papel ativo para o aluno durante o processo de aprendizagem. Então, o aluno vai ser protagonista daquela história. Ele vai ser protagonista do aprendizado da fotossíntese, ele vai ser protagonista do aprendizado sobre os planetas, ele vai ser sobre o sistema solar, ele vai ser responsável
pelo aprendizado do que você colocar para ele aprender, entendeu? Sempre que você colocar, você não precisa fazer isso sempre, né? Lógico, né? A gente vai fazer essas intervenções, né, em determinados momentos, ou numa matéria não mais importante, mas que seja um pouco mais elaborada, mais difícil, isso vai caber bem para eles, entendeu? Eles vão receber bem. E se vocês conseguirem fazer isso todo dia, melhor. O que vocês vão gastar de tempo para vocês fazerem a aula vai ser tão grande quanto o que você gasta para fazer a aula no quadro GIS, uma aula convencional, tá? A perspectiva é que o professor assuma o papel de mediador, de orientador do desenvolvimento do estudante diante da aquisição do conhecimento, um orientador da prática do aluno. Desta forma, espera-se que o estudante tenha um papel de investigador e atue concretamente na construção do seu próprio conhecimento. Cabe considerar que o ensino de ciências e biologia deve buscar mais do que a acumulação de informações, mas ser capaz de mudar a perspectiva do estudante diante da informação, de forma que ele passe a ser um pesquisador de informações, reflexivo e principalmente crítico sobre o que recebe como referencial de saberes, que indague sobre o que lhe é apresentado e que desenvolva autonomia para construir argumentos que apoiem ou refutem as informações recebidas. Quando eu era pequena, eu gasto um pouquinho de tempo falando sobre esse assunto, gente. As outras a gente vai... Porque esse é um texto muito importante. Então, esse vai ser a base de vocês nesse período, né? Vai ser a base do ZBE e pode ser a base de outras disciplinas, e vai ser a base para vocês quando vocês se formarem, né? Então, por isso que eu gosto de gastar um tempo, de ficar aqui martelando na cabeça de vocês. Se hoje eu não conseguir falar mais nada além disso, vai ter valido a pena, tá? Quando eu estudava, mas eu sou diferente, eu sou uma pessoa tímida, né? Eu não perguntava nada, o professor falava, ou a professora, né? Era muita professora. Quando eu fui para o meu antigo ginásio, né? É que tinha professor também, né? Um professor horrível, Deus me livre, professor de física e química. Até esqueci o nome dele. Também, coitado. Bom, e aí eu não perguntava nada, mas tinha o pessoal que perguntava e fazia bagunça, essas coisas assim. Então eu era na minha, quietinha e tal, não sei o quê. Eu fui assim até o mestrado, né? Então eu me formei, eu fiz biologia, etc. e tal, e ficava naquela assim, né, de não perguntar nada. As colegas perguntavam e tal, e aí eu ia na aba delas e tal. Mas isso é muito ruim, né? Então, imagino se eu tivesse passado por esse tipo de aprendizado, se não teria sido muito melhor, se eu não estaria mais desenvolta, porque isso é bom também para os alunos se desenvolverem, né? Perderem a timidez e perguntarem, verem que o professor não é aquela pessoa que está num pedestal, né? Que na gente ainda tinha, na minha escola tinha esse degrauzinho, eu nem sei se ainda tem, porque realmente meio intimidador, né? Você vê o professor lá no alto, não era um degrau grande, né, gente? Um degrau para a gente poder, o professor, para não cair também, né? Pelo amor de Deus, né? Mas assim, quando a gente é criança, tudo é muito maior, né? Tudo é muito, né? Tudo é gigante, né? Vamos dizer assim, tá? Acho que eu já falei isso aqui, né? Cabe o papel de investigador, né? E atue concretamente na construção do seu próprio conhecimento. Cabe considerar que o ensino de ciência e biologia deve buscar... Ah, tá, eu já falei isso tudo, né? Assim, diante dos diferentes tópicos, temas ou conteúdos a serem trabalhados na disciplina, busca-se a estratégia da investigação pelo estudante ao lugar de simplesmente apresentar uma ideia pronta e acabada. Então, você vai colocar o aluno como investigador no lugar daquela ideia que já chega pronta para o aluno e tal. Quando você, né, eventualmente precisar fazer uma aula convencional, você pode até fazer perguntas para eles
começarem a interagir e tal, né? Pode-se fazer isso também, né? Para que este absorva sem contestar ou refletir. Basicamente, a estratégia deve buscar a discussão e explicação para problemas apresentados aos alunos. O desenvolvimento da ação investigativa frequentemente considera etapas fundamentais para o seu processo, que devem ser planejadas para cada conteúdo escolar. Embora possa haver alguma variação em relação a diferentes autores, como etapas gerais destaca-se. Então, a gente vai ver aqui agora 4 etapas, 4 tópicos que vocês precisam correr para poder realizar o ensino investigativo. Mas, Lúcia, que coisa complicada. Não é. Você começa de um jeito, você vai dando prosseguimento logo em seguida, depois você consegue mais alguma coisa, vem mais uma outra etapa, e no final é a conclusão da coisa toda, né? Então, assim, você não é uma coisa difícil, é trabalhoso? É, mas dar aula convencional também é trabalhoso, e os alunos ficam ali olhando para você, né? Então, vamos lá. Você primeiro tem a problematização do tema ou conteúdo, apresentação da situação problema. Você vai jogar um problema para os alunos. Vai jogar uma bomba no colo deles, né? E aí eles vão ficar olhando, né? Não, eles vão começar a se mexer, a trabalhar nisso, tá? Etapa em que o tema é apresentado de forma contextualizada e relacional a questões abrangentes que permitam estabelecer conexão e vínculos com referenciais provocadores. Uma possibilidade é elaborar uma questão geral que promova a investigação do assunto em questão. Por exemplo, por que o rio ficou poluído? Essa é uma questão-problema bastante ampla que vai permitir inserir, além de conceitos de biologia e ecologia, discussões na perspectiva de crítica ao contexto socioambiental e da atuação cidadã em relação à gestão ambiental local. Numa perspectiva mais específica, por que o esgoto provoca a eutrofização da água na lagoa, no lago, no rio do bairro? Né? Então, você joga um problema. Aqui, no caso, tem a ver com a comunidade, com o local em que eles moram e tal, mas não precisa ser. Né? Vocês podem jogar outra situação, problema que tenha acontecido em outras regiões, outras áreas, na Amazônia e tal. A gente aqui, na disciplina, a gente, quando vai falar de alguma vegetação, a gente fala mais da Mata Atlântica, porque o CCERJ é do Rio, né? O consórcio que vocês fazem a faculdade é do Rio de Janeiro, mas a gente pode pegar em qualquer bioma, qualquer ambiente, vocês podem jogar isso para os alunos, sem problema nenhum, tá? Um aspecto interessante de grande potencial atrativo do interesse do aluno, claro, é apresentar relações com questões próximas à sua vida cotidiana, tá? Tudo bem, gente? Vocês estão... Tá falhando, ai meu Deus. Triste, né, Vanessa? Cruz credo. Vocês conseguiram entender essa primeira parte? Boa noite, Felipe. Boa noite, Anne. Vanessa, Gleice, eu acho que eu não falei boa noite para a Gleice. A Beatriz, eu lembro de ter dado boa noite. Simone, boa noite também. Tá bom. Então, vou voltar para lá, que essa foi a primeira etapa. Então, os alunos têm conhecimento, né, do problema que você está colocando para eles. Vocês colocaram um problema para eles e aí eles vão resolver, tá? Eles vão começar a resolver. Tudo bem? Vamos lá. A partir do problema que vocês jogaram para os alunos, né, que a gente jogou para os alunos, os professores, né, o professor, eu, né, joguei para o aluno, eles vão começar a observar, coletar dados, elaborar as hipóteses. Então, porque você vai jogar o problema para ele, ele não vai ficar parado, né? Ele tem que começar a agir, né? Que aí também não adianta nada. É mais fácil, mais produtivo você ficar no quadro, né, fazendo uma aula convencional. Né? Etapa em que os estudantes elaboram e registram explicações baseadas em seus conhecimentos prévios. O importante é que a questão problema seja deflagradora da ação do estudante pela busca de respostas, inicialmente a partir da reflexão, preferencialmente em grupo e acessando os conhecimentos que ele já possui,
para elaborar uma explicação transitória para a questão proposta. É importante enfatizar com os estudantes que esta é propriamente a forma como a ciência se constrói, que a ciência constrói explicações sobre os fenômenos estudados, ou seja, produzindo interpretações transitórias que serão questionadas, substituídas, aprimoradas por novas visões, com mais dados e explicações mais ajustados aos fatos estudados. Assim, contrapõe-se a ideia de verdade estática, acabada e valoriza cada contribuição, mesmo as erradas, para uma explicação final mais acertada. Então, vamos lembrar aqui das primeiras... os primeiros estudos sobre a formação da vida na Terra, né? O Big Bang, não sei o quê, aquela sopinha, isso, aquilo outro, geração espontânea. Por um longo tempo, a geração espontânea foi a que serviu como base para os estudos, né? Depois, né, foram ver que não era assim, né, que isso não aconteceu, não tinha como ser assim e tal. Então, coisas erradas, né, coisas que eles estavam enganados, também serviram de base para o entendimento científico. Alguns anos atrás, né, muitos anos atrás. Estava errado? Estava, mas era aquela verdade que existia na época, era aquilo que existia. É tipo o que a gente fala agora, é o que temos para hoje, né? Então, naquela época, com os poucos recursos e tal, era um adianto grande, né? Era uma coisa maravilhosa, né? Mas depois, né, essa ideia foi refutada, e aí vieram as ideias corretas e tal, as atuais, né, que estão aí até hoje. Vocês estão entendendo? Os diferentes grupos de alunos podem apresentar as hipóteses elaboradas e discuti-las sob a orientação do professor. Então, gente, por que isso aqui está aparecendo? Então, a partir do momento em que eles elaboram, né, eles estão observando e estão fazendo as explicações deles a partir do conhecimento que eles já têm sobre o assunto, e aí o conhecimento que eles têm não é para julgar, não é para dizer que está certo ou está errado. Eles vão descobrir se está certo ou se está errado, né? Na próxima etapa, eles vão descobrir isso, se está certo ou se está errado. E aí eles vão dizer, poxa, o que eu estava pensando não está tão certo assim, é diferente. Ou o que eu estou pensando era isso mesmo, tá vendo? Eu estava certo, não sei o quê, e criança, né? Aquela coisa, né? E quer ter razão em tudo. Então, assim, é assim que eles vão aprender e apreender, né? E fixar, né? Porque o que a gente vai fazer na escola, né? A gente vai aprender e fixar, né? Quando a gente vai para a escola e não fixa nada, vai estudar e não fixa nada, não adianta, foi um tempo gasto ali à toa, né? Tudo bem, gente? Posso passar para outra etapa? Vocês estão vendo que não é nada, não é um bicho de 7 cabeças, né? Vai dar um pouquinho mais de trabalho, vai fazer uma baguncinha na turma, mas nada que daqui a pouco a gente não resolva com uma firmezazinha, né? Vamos voltar a trabalhar, né? Então, aqui, né, eles discutiram e com a ideia deles e tal, né? Então, tá. Pesquisar informações a fim de testar as hipóteses elaboradas. Então, aqui elaboraram hipóteses, né? Aqui, ó. Observações, coletas de dados e elaboração de hipóteses. Na coleta de dados, eles estão pegando as ideias aqui e ali, mas eles já têm a ideia deles e já estão colocando a hipótese para jogo, né? A partir da pergunta inicial formulada pelo professor e das hipóteses elaboradas pelos alunos, os alunos deverão realizar a investigação em referenciais que podem ser os indicados pelo professor. Então, aí você vai fornecer o livro didático, internet, jornal, outros livros, né, que não sejam livros didáticos e tal, né, para que eles próprios busquem a partir dos critérios definidos pelo professor. Então, você vai estar sempre ali, orientando a garotada, né? Você deixa eles, mas você puxa a rédea também, para o pessoal não voar muito, né? Não ir longe demais.
tá? Assim, devem organizar, refletir e selecionar novas informações, tarefa que deve alterar o entendimento anterior, ou não, vai corroborar com o entendimento anterior. A gente não sabe. Dessa forma, irão ampliar informações sobre a questão, pesquisas, entrevistas, a fim de confirmar, aprimorar ou refutar a hipótese inicial. Então, eles podem eles mesmos descobrirem que estavam errados sobre aquele assunto, né? Poxa, o que eu estava pensando estava completamente errado, não era nada disso que eu estava pensando. Meu Deus, que horror, né? Eles caindo em si, né, de que estavam errados, mas isso é bom, né? Uma informação errada também é uma informação boa, né? A pesquisa deve valorizar evidências produzidas por ação de caráter investigativo, que contribuirão para proporcionar o desenvolvimento da capacidade de argumentação diante da defesa ou rejeição das hipóteses iniciais. Ou seja, a fonte pesquisada deve ter origem confiável e resultante de um esforço também investigativo. O que ele vai pesquisar, né, o que você forneceu para ele pesquisar, tem que ser uma coisa séria, não pode ser uma coisa escrita por pessoas que acham coisas, né? Tipo, pessoal do Zap que manda coisa para torta e direito, não pode ser uma coisa dessas, né, gente? Tem que ser uma coisa confiável e tal, tá? Senão vira fake news, né? Não se trata de menosprezar conhecimentos tradicionais. Esses também foram testados ao longo de gerações e permanecem por receber significado junto a várias gerações do povo que o adotou, tá? Então, assim, o que vem de ancestralidade, de tradição, de pai para filho, de avô para pai, para filho, etc., é importante também, mas aquilo tem que ter sido testado para fazer parte de uma ciência, para ser científico também, tá? Tudo bem, gente? Luciana, boa noite. Tranquilo até aqui? Beleza, então vamos lá. E, por fim, né, a última etapa, interpretação e discussão dos resultados e conclusão. A partir das novas referências, pesquisas e informações adquiridas, o grupo deverá buscar, rever ou fortalecer suas explicações iniciais. O grupo irá realizar uma discussão em conjunto sobre os resultados obtidos e elaborar uma nova e mais ampliada percepção e entendimento sobre a questão a partir dos elementos coletados. Nessa etapa, mais uma vez, os diferentes grupos podem realizar troca de suas conclusões. E aí vem a realização de etapas, e aí uma sequência didática investigativa e tal, que aí vai fazer com que você possa organizar, né, seu tempo e tal, tudo mais, tá? Eu queria saber se vocês entenderam, se vocês estão com alguma dúvida, se vocês querem, se vocês ficaram com medo, acharam que isso vai tomar muito tempo, porque é esse tipo de justificativa que faz com que os professores não façam isso. Que faz com que os professores não introduzam, né, o ensino investigativo na sala de aula, que perde tempo, que faz bagunça, que os alunos não vão conseguir entender, não vão conseguir aprender. Isso é trabalhoso, mas para você fazer a aula convencional também, Simone, você tem um trabalho, só que você tem um trabalho solitário, né? Você tem um trabalho e você vai passar para eles ali no quadro e tal. Ao passo que no ensino investigativo você vai ter um trabalho, você vai ter o seu trabalho solitário em casa, mas você vai trabalhar em conjunto com os alunos. E eu vou garantir para vocês que eles nunca mais vão esquecer isso, né? Imagina só, né? A gente sabe, né? Deixa eu ver. Exatamente. Quando a gente interage, né? A gente vai lembrar, pelo menos vai ter uma aula mais agradável, né, do que aquela de blá, 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 igual eu estou fazendo aqui, né, gente? Na verdade, é isso, né? Boa noite, Conceição, não lembro de ter falado com você.
De qualquer forma, né, os alunos, as crianças, né, os estudantes assim mais novinhos, né, eles estão se formando, né, são crianças, são os adolescentes, né, e eles estão formando o seu caráter, sua personalidade, né, é um momento muito importante, é um momento muito vital, né, em que a criança, o aluno, né, precisa de uma autonomia, precisa de uma mão para fazer com que ele consiga caminhar, né? E essa mão é a nossa, né? Só que a gente pode dar uma mão pronta ou a gente pode ensinar ele a fazer, a produzir o conhecimento dele, né? E é uma aula interessante e, além disso, a garotada não vai mais esquecer aquilo. Tudo bem, gente? Sempre que a Patrícia perguntar para vocês, ela não vai falar assim, faça um ensino investigativo, não sei o quê. Às vezes ela vai pegar assim, na AD1 ela falou isso, faça um ensino investigativo sobre isso. Isso aqui. Eu estou com um problema, a gente vai ver isso mais na frente, né? Estou com um problema para fazer um aquário, não sei o quê e tal, um ranário, enfim, né? Qualquer área que vocês possam imaginar. Borboletário, enfim. Estou com um problema, não sei o quê. O que vocês fariam? É a hora de entrar com o ensino investigativo, tá? Que sugestão que vocês têm para me dar, né? Então, ela não tem colocado assim, desse jeito, não, né? Ela tem sido mais direta. O que é bom também, porque a gente percebe logo o que ela quer, né? Mas, assim, quando ela vier com uma conversa, né, rodeando, é o ponto que ela quer chegar ao ensino investigativo, porque ele é a base dessa disciplina, tá bom? Então, vou passar para a apostila 1, tá? Se vocês não estão com dúvida, depois não venham chorar, hein, gente? Não adianta chorar. Tudo que vocês vierem chorar depois, a gente dá um jeito, tá? Vou passar para a apostila 1, então, tá? Quando der umas 9h20, a gente para ver. Eu sei que vocês choram, aluno não tem jeito, aluno chora. Eu também já fui aluna, chorei também, bastante. E no mestrado, quando eu falei para vocês, né, que eu não perguntava nada, né? Exatamente, eu fui aluna no mestrado, no doutorado, eu fui aluna de verdade. Eu sentei no banquinho, já era. Sentei na mesinha, já era. Aprendi a ser assim. Então, vamos lá. Aqui vai falar um pouquinho do ensino investigativo, mas vai falar muito rapidinho. Então, por isso que tem esse complemento aqui, tá bom? Então, aqui, ó, importância da integração. Aqui, essa apostila vai falar sobre a integração dessas disciplinas, né? Da botânica, da zoologia e da ecologia, tá? Então, vamos lá. Bom, a gente tem as disciplinas distintas, né? Introdução à biologia, a gente tem botânica, a gente tem zoologia, genética, biofísica, bioquímica, como é que é aquela outra? Anatomia, enfim, né? Imunologia, microbiologia e tal. Só que, assim, quando a gente vive, né? A gente está sendo rodeado disso tudo, né? De todas as informações, de tudo aqui em volta da gente, em volta de vocês, né? Então, a vida é o todo, né? A biologia é o todo, não são as partes distantes. Mas quando a gente vai estudar, a gente precisa estudar as partes distantes, mas a gente não precisa passar assim para os alunos, né? A gente pode fazer uma interação, mesmo que seja uma interação de 2 partes da biologia, né? Ou 3, né? Mas se você, por exemplo, for para a rua, né? For para fora da sala de aula, né? Você for para a horta que tem no colégio, para a pracinha que tem próximo ao colégio e tal, vocês já vão conseguir fazer isso com uma maior facilidade, né? Porque é difícil
falar de plantas, de animais, de bichos, fazer com que eles visualizem tudo dentro da sala de aula. Se você for na rua, né? Se vocês forem dar um passeio com eles, não é um passeio, né, gente? É um passeio com intenção, né? Se vocês forem dar uma volta com eles, com intenção, para eles saberem fazer as coisas, né? Para eles poderem observar tudo isso, né? Então vocês vão ter uma aula integrada, vocês vão ter uma aula com várias ciências ali, né? Várias disciplinas ali concorrendo, tá? Então aqui vem dizendo, né? A aula com os tracinhos de papel, né? Então aqui você tem os livros, né? Em separado e tal, né? E tal. E aí vamos supor, né, que a gente está olhando, a gente foi para a pracinha, né? E aí a gente vê o sol, né, que tem a astronomia, o pássaro, a borboleta, que é a zoologia, o morro, né, o lago, né, que é a geografia, árvores que são a botânica, né, que é da botânica e tal. Você não fica olhando e pensando essas coisas, né, botânica, astronomia, não. Você olha a paisagem e você vê aquilo tudo e você entende que aquilo ali está tudo integrado, né? Então, é isso que eles estão querendo dizer com essa apostila, né? Que você deve, sempre que possível, né, passar essa integração para os alunos, né? Colocar essa integração para os alunos, porque não é a planta sozinha, não é o animal sozinho, não é o ser humano sozinho, porque a gente sempre foge, né? A gente nunca está no meio ambiente, né? A gente acha que o meio ambiente é água, solo, plantas, animais e o, o abiótico, né? Mas a gente está ali também, a gente está ali também, a gente tem que se incluir sempre, né? A gente não pode se destacar disso, né? A gente faz parte da vida. A gente também somos animais, né? Somos seres vivos, né? Tá bom. Então, eles falam aqui que sempre que puder também, isso não pode ser sempre, né, gente? Juntar professores de história, de química, de geologia, né, de matemática, de português, para fazer um pool, né, dos professores e falar, cada um falar da sua parte e tal, dar um aulão, né, sobre um determinado assunto e que esse assunto interaja com outras disciplinas, né? Isso não dá para fazer sempre mesmo, né? Mas você sair, né? A gente sair com o aluno e olhar o vasinho de planta que está ali, a formiguinha e a abelha, e dá para fazer, né, gente? Então a gente consegue minimamente fazer isso de vez em quando. Também não dá para fazer isso sempre, né? O ensino investigativo até dá para a gente dar uma forçadinha e fazer com maior frequência, mas sair assim demanda mais tempo, demanda muita coisa, até porque isso aí vai fazer bagunça de verdade, né? Vai fazer um alarido, né? Os alunos começam a fazer bagunça, né? Sobretudo a conversar, né? Aqui vem falando, né, de a gente olhar um livro do ensino médio e tal para pesquisar. Sempre que vocês virem essa caixinha cinza, né? Às vezes é uma atividade, às vezes é um texto complementar, né? Então vocês deem uma olhada. Isso aqui, assim, sempre que tiver uma atividade assim, eu vou passar meio batido, né? Normalmente esses textos, né? Essas atividades tem a atividade aqui que é para vocês, para os alunos completarem, né? E depois vem o comentário, né? A resposta comentada, tá? Então isso é bom, porque isso aqui é mais uma dica, né? Mais um instrumento para vocês utilizarem na sua aula, né? Quando vocês estiverem dando aula, tá? Alguns eu sei que já dão aula, né? Então vamos lá. A gente começa a falar de coisas, isso vai ser visto também na apostila 2. A gente começa a falar, e assim, eu não sei porquê, quando a gente fala sobre os animais, isso é mais palatável, é mais, né, aceitável,
né? Mas quando a gente fala de botânica, né, dos tecidos, dos órgãos e tal, é meio que não gosto, né? A gente vai ver isso na aula 6, né, na apostila 6. Mas é sempre assim. Os animais vêm cheio de nomes, vêm cheio de coisas, as articulações e isso e aquilo, e os animais estão ali numa boa, ninguém reclama da zoologia. A botânica que todo mundo faz aquele muxoxo, faz aquela cara feia, né? É a disciplina odiada, né? Tipo a matemática da biologia, né? Então, assim, você vai fazer você vai ensinar para os alunos, naquele ensino, né, convencional e tal, você vai colocar as coisas para os alunos e vocês têm que saber o que vocês estão falando. Não o que vocês estão falando. Vocês têm que saber, claro, o que vocês estão falando. Mas vocês têm que saber para quem vocês estão falando, como se dirigir para aqueles alunos, né? Como chegar neles, porque até isso você não vai falar o nome de um tecido, de um músculo, enfim, para uma criança de 10 anos, para que ela vai ficar sabendo do nome do músculo, isso e aquilo? Aqueles músculos mais importantes e tal, é até legal, porque aí chama atenção e tudo mais. Mas, assim, vocês precisam ter um nivelamento para falar com os alunos. Você não vai falar uma coisa que você vai atingir, né? Você vai fazer uma abordagem com o aluno do ensino médio, do mesmo jeito que você vai fazer com um aluno do ensino fundamental. Você vai ter um outro tipo de vocabulário, você vai ter um outro tipo de fala com os alunos, para você poder chegar neles. Vocês não podem chegar num aluno adolescente e falar do mesmo jeito que está falando com uma criança, né, de 11, 12, né? Vocês têm que saber onde vocês estão, com quem vocês estão lidando, né? De fato mesmo, né? Para saber com quem vocês estão lidando de verdade, né? Vocês não podem chegar para uma criança e falar umas coisas que só o adolescente vai alcançar, e vice-versa, né? Que aí vai ficar muito infantilizado para o adolescente também, né? Não é que seja um pecado, não é nada disso, né? O lance é o aluno não conseguir alcançar, não adianta nada a gente fazer uma aula toda bacana, toda cheia de coisas, para os alunos não alcançarem, para você não atingir os alunos, né? Isso não é didático, isso não é bom nem para você nem para os alunos, né? Quando você chegar lá. Então, vocês têm que medir o que vocês vão falar, né? A gente está dando aula para vocês que estão na faculdade e a gente sabe como chegar em vocês e tudo mais. Se a gente não consegue chegar em todos, a gente tem que, de repente, popularizar um pouquinho a nossa fala para poder chegar em lá no na segunda apostila eu vou dar um exemplo disso, tá? Então, ó, professora, vem um aluno perguntar, né? Professora, diabetes não é aquela doença em que pessoas não podem comer açúcar? Sim, mas eu não entendo uma coisa. O meu avô é diabético e ele não pode comer doces, certo? Certo. Mas o médico disse que ele não pode comer batata frita, pizza, pão. Tudo isso é salgado, né, gente? Porque ele não pode comer. Então, aqui que estão falando que a função de integralizar, de colocar várias coisas, né, vários assuntos, né, mesmo que não seja aquela aula, aquele assunto e tal, pegar algumas coisas de outras disciplinas para poder dar aula, para poder fazer um conteúdo inteiro, íntegro, né, ou integrado para os alunos, tá? Então, é tipo assim, a coisa estanque, né? Então, o aluno, o avô tá diabético, não sei o que, aquele problema. Não pode comer açúcar. Mas ele não pode comer açúcar, não pode comer batata, não pode comer macarrão, não pode comer arroz em demasia, né, gente? Não pode comer um monte de coisas que vão fazer com que a glicose dele suba e tal, tá bom? Então,
Isso aqui vem falando da integralização dos conteúdos, tá? De conteúdos distintos também, que não tem a ver com biologia também, tá? Muitos professores acreditam que a dificuldade da integração dos conteúdos em biologia seja decorrente. Isso aqui são as justificativas que os professores dão para não fazer uma coisa integrada. Falta de laboratórios, carência de recursos, instalações, substâncias, equipamentos necessários para as aulas práticas, falta de transporte e recursos financeiros fundamentais para a realização de trabalho de campo, existência de um programa curricular muito extenso. E aí, assim, né? Por exemplo, o pessoal do ensino fundamental para o ensino médio, não vai dar o conteúdo todo porque o conteúdo é extenso. Aí, não vai dar o conteúdo todo porque tem o Enem, né, no caso do ensino médio. Então, sempre tem um obstáculo na frente para a gente não poder fazer a coisa integrada. Ou o ensino investigativo, enfim, tá? A necessidade de aprovação do aluno no vestibular, né? Então, tudo isso é importante, mas tem que saber, né, dosar, tem que saber a pessoa. Você pode fazer uma ação, né, integrada de vez em quando, não precisa ser sempre, né? E às vezes nem é para ser sempre mesmo, porque aí realmente vai virar, né, toda semana vai ter evento, né, no colégio, né? Talvez fosse até bom, né, ter sempre eventos, né? Mas o conteúdo talvez fique mesmo aquém, né, do que precisa, né? Então, sempre que, por exemplo, vou fazer ensino investigativo, vamos fazer aula no laboratório, vamos fazer. Você tem um obstáculo, uma dificuldade grande, né? E quando você tem inúmeras possibilidades, né, ao redor daquela montanha que você colocou na sala, você tem aquelas possibilidades todas, né? São pequenas, né, possibilidades e que podiam te possibilitar de fazer as coisas de uma forma integrada, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais elaborada, né? Com outros amigos ajudando, né? Tudo bem, gente? Tudo bem até aqui? Sim. Tudo bem. Então, vamos lá. Vamos passar para a gente... Opa! Não sei o que vocês fizeram aqui, mas vocês jogaram um negocinho, né? Tá bom. Um joinha, né? Tá bom. Então, vamos lá, gente. Deixa eu tentar acabar isso aqui para ver se... Essa dúvida do André é mais ou menos parecida com aquela do avô do menino que tinha diabetes. É uma atividade e que vai ter, então, a resposta comentada, tá? Então, depois vocês deem uma olhada nisso aí, tá? Encontrando caminhos para esse tipo de abordagem, então, né? Há várias alternativas de ensino que podem levar a resultados positivos. Como professor, você poderá trabalhar de forma a promover o processo de ensino-aprendizagem ativo e efetivamente participativo, que é o ensino investigativo, tá? Mas eles vão falar aqui só rapidamente, e aí vão falar do PCN e tal, tá? Privilegiando a valorização dos saberes dos seus alunos, a articulação desses saberes e a contextualização dos conteúdos a serem abordados em suas aulas, né? Para promover o aprendizado ativo, que especialmente em biologia realmente transcenda a memorização de nomes e organismos, sistemas ou processos, é importante que os conteúdos se apresentem como problemas a serem resolvidos com os alunos. Então, esse é o trechinho que vem falando do ensino investigativo, por isso que tem aquela atualização, aquele complemento ali, tá? Era um pedaço muito pequeno, né? Uma fatia muito pequena nessa apostila que é muito boa, né? Mas que, então, onde existem problemas, tem que ter uma atualização, tá bom? Aí vem falando aqui da geração espontânea ou a biogênese, né? Se ela foi refutada ou corroborada e tal, né? Contextualizando o conhecimento biológico. Vamos pensar um pouco nas diferentes explicações para o surgimento da vida. Hoje sabemos, e não temos dúvida,
que o aparecimento de um novo organismo somente é possível pela transmissão de características herdadas de seus progenitores, possibilitada por mecanismos reprodutivos. A partir dessa constatação, são reconhecidos vários mecanismos de reprodução sexuada e assexuada no mundo biológico. No entanto, nem sempre foi assim. Certamente você já deve ter lido ou ouvido que muitos povos antigos, no início do século IV a.C., acreditavam que a vida poderia surgir espontaneamente, a partir de uma força vital, entre aspas, presente na matéria inanimada, como, por exemplo, roupas e sacos sujos acumulados durante alguns dias. Essa maneira de interpretar a origem da vida é conhecida como hipótese da geração espontânea ou abiogênese. Então, a vida aparecia assim, do nada, né? Essa explicação para o surgimento da vida foi aceita por muitos, considerada uma verdade, foi divulgada, defendida e ensinada durante décadas, até meados do século XIX. Então, século IV, né, até o século XIX. Apesar de opiniões veementemente contrárias. Então, lógico, tinha aquelas pessoas que não aceitavam aquilo. E essas pessoas estavam tentando, né, refutar essa hipótese. Né? Elas estavam trabalhando para tirar isso da voga. Né? Somente em meados de 1860, com o desenvolvimento de uma metodologia científica baseada em princípios metodológicos e etapas investigativas bem estabelecidas e testáveis, a teoria da geração espontânea foi oficialmente derrubada, ou melhor, refutada. A biogênese foi corroborada. Então, a gente esquece aquilo tudo. Foi verdade durante muito tempo, né, do século IV ao século XIX, né, meados do século XIX, uma verdade dessas, né? Então, enquanto não se sabe, não se pode refutar nada, né? A evolução dos conceitos, todos esses textos, né, vocês deem uma olhada e tal, tá? Isso aqui não é nada que vocês já não saibam, né, mas sempre é bom dar uma relembrada, né? A evolução dos conceitos relacionados à origem da vida mostra claramente que o progresso da ciência faz parte de um processo histórico que deve ser entendido e respeitado. A história da biologia está repleta de situações que nos parecem estranhas e até ingênuas. Se o modelo explicativo inicialmente defendido para a origem da vida é totalmente impossível de ser aceito nos dias de hoje, é preciso interpretá-lo também como resultado de um contexto social, político, cultural, religioso, etc., em que viviam os cientistas antigamente. Ou seja, um mundo integrado, novamente ciência, história e sociedade caminhando juntos. Então, todas essas ciências se unindo conseguiram, então, refutar a biogênese. Tá? Ficou claro para você que os conteúdos em biologia devem ser tratados de modo a superar a visão histórica que muitos livros didáticos difundem? E a ideia de que, por serem científicos, são politicamente neutros, verdadeiros, bons e imutáveis. Agora, como despertar nos alunos a curiosidade, o gosto de aprender, a capacidade de analisar, questionar e investigar. Como fazer isso? O ensino investigativo, né? Mesmo que você não coloque, né, isso, né, em pauta toda a aula, né, você pode fazer isso de vez em quando e os alunos vão querer voltar na tua aula o tempo todo, né? Pô, aquele professor é legal, aquela professora é legal, né? Desde o início, enfatizamos que a biologia faz parte de nossas vidas, assim como o homem faz parte da natureza, isso aqui a gente não pode esquecer, né? E que para obtermos uma compreensão de mundo, devemos interagir áreas de conhecimentos e estabelecer conexões. Mais do que fornecer informações, é fundamental que o ensino da biologia se volte ao desenvolvimento de competências que permitam ao aluno lidar com as informações, compreendê-las, elaborá-las, refutá-las quando for o caso. Enfim, compreender o mundo e nele agir com autonomia, fazendo uso dos conhecimentos adquiridos da biologia e da tecnologia. Tá? Então, ao abordar a biologia dessa forma, você favorecerá o desenvolvimento de uma compreensão muito mais ampla da dinâmica da vida na Terra, pois estará investindo não apenas na memorização de informações complexas. É isso. Não é para memorizar, é para
compreender, para aprender, para internalizar, tá? Estará também colaborando ativamente para a formação de indivíduos mais críticos, sensíveis e solidários, ou seja, cidadãos conscientes dos processos e irregularidades do mundo e da vida, capazes de realizar ações práticas, de fazer julgamentos e tomar decisões. Buscando construir um trabalho que atenda às necessidades e características do ensino de biologia que foram descritas, é que propomos desenvolver a disciplina, né, de instrumentação. Então, fazer esse bloco, né, de ciências, né, de disciplinas, foi pensando nisso, de integralizar o ensino desse trecho, né, da biologia, tá? Que fica muito mais, como é que eu vou dizer, factível, muito melhor, né, para os alunos entenderem. Tá? E aqui vem falando, né, um destaque para a Mata Atlântica e tal, tá? Tudo bem até aqui, gente? Discorrendo, tudo bem, Simone. Tudo bem? Quem Sim. levantou a mão? Tá bom. Então, vou passar para a aula 2, tá? A conclusão também, vocês deem uma olhada, né? Vai fazer um resumão disso aqui e tal. Lembrando que a gente, quando estiver perto da AP, eu vou fazer um flashback disso tudo, tá? A gente vai lá atrás, de novo, no primeiro texto e tal. E quando for a AP2, não me deixem esquecer. Eu vou voltar e pegar o ensino investigativo e voltar com ele junto do conteúdo da AP2, tá bom? Então, vocês não vão ficar desguarnecidos do ensino investigativo tempo nenhum, momento nenhum. Apesar de que vocês não vão precisar mais, né? Que vocês vão estar com aquilo na cabeça, né? Mas tudo bem. Deixa eu ver que hora é essa. Tá bom. Acho que não vai dar para nem... vai dar para começar aqui, mas não vai dar para terminar. Esse capítulo aqui, essa aula, ela vai falar da comunicação entre professor e aluno. Aquilo que eu falei ainda agora, eu falei assim, daqui a pouco eu vou falar isso para vocês, da comunicação entre você falar, do jeito que você vai falar com uma criança, do jeito que você vai falar com um adolescente, eles não podem ser iguais, né? Vocês têm que abordar os assuntos para as crianças de uma forma e tem que abordar os assuntos com os adolescentes de outra forma, né? Você não vai infantilizar a sua oratória para os alunos do do ensino fundamental e vocês não vão, né, deixar os adolescentes, as crianças meio que nas nuvens sem saber o que você está falando, porque você não pode falar de uma forma que os alunos, né, do ensino fundamental não entendam. Então, você tem que falar de jeitos, de formas diferentes para os diferentes públicos que você tem. Você não pode, então, agir da mesma forma com os dois públicos que você tem. Você tem criança, pré-adolescente e tal, e vocês têm adolescente. Então, a forma de abordar, até de fazer brincadeira e tal, vai ser diferente, né? Você vai, né, atuar de uma outra forma, né? Não que você vire outra pessoa, não é nada disso, mas você tem que falar de uma outra forma com os alunos que vocês têm, tá? Eu me formei e eu fui novinha para dar aula numa faculdade, né? Talvez a Marisa tenha ouvido isso tudo no período passado, né? Quando ela não pôde continuar, né? Mil perdões por isso, Marisa. Mas, assim, então, eu cheguei novinha, né, e tal, comecei a dar aula de zoologia, eu vou gastar esse tempo aqui, gente, né, mesmo que a gente não avance muito no conteúdo, né, mas eu vou usar para o meu ensino investigativo aqui para vocês. E aí, eu comecei a dar aula de zoologia primeiro, né? Dividi a turma com o professor que me levou para lá, e eu dei aula na Felduc, para quem é de Caxias, talvez vocês conheçam, né? Dei aula durante 12 anos lá, né?
E eu estava cheia de ideia, né? Toda novinha, né? Com aquele gás todo e tal. E mesmo na zoologia, que não era a minha intenção, né? Que não era a minha disciplina que eu queria levar adiante, né? E tal. Mas eu entrei lá e falei assim, não, vou dar aula aqui sim, tal, tal, tal. E aí eu dava as práticas, né, de zoologia para o professor, né? Ele dava a parte teórica, eu dava a prática. E a gente, então, trabalhava de 15 em 15 dias. Ele dava as aulas teóricas em 15 dias, né, em 2 semanas, e eu pegava os alunos em 15 dias também. Porque a gente no laboratório não pode ter uma turma inteira, as turmas eram enormes, né? E já era grande, né? Metade, né? Dividindo em metade, imagina se botasse inteira, né? Então eu repetia, né, as aulas naqueles 15 dias. Levava coisa da Gama Filho, eu estudei na Gama Filho, levava coisa da Gama Filho para lá e tal, não sei o quê. Ocupava o laboratório e tudo mais, né? Então eles tinham teoria com o Zé Antônio e prática comigo. No ano seguinte, né, isso foi logo assim que eu me formei em 89, 90, eu comecei a trabalhar desse jeito. Ah, beleza, Marisa. E aí, o que, que aconteceu? Quando virou o ano, o professor de botânica saiu. O que estava lá saiu. E aí, eu falei assim, eu quero. Aí fui tentar me desvencilhar da zoologia, mas não consegui. Aí, naquele ano, eu fiquei trabalhando direto na zoologia, com teoria e prática, né? Pô, como é que uma pessoa pode entender tanto de zoologia, entender tanto de botânica e tal? Bom, foi assim nesse ano. No ano seguinte, eles resolveram, em 91 foi desse jeito, né? Eu dividindo as duas disciplinas, eu pegando as duas disciplinas. E aí, em 92, já foi um outro professor de zoologia e eu só na botânica. Quando eu comecei a dar aula de botânica, aí eu fiz aquelas aulas, né, e tal, os tecidos e isso, aquilo, para quem era de tecido, né, para quem era de organografia, né, aquela renomarada toda, não sei o quê. Eu dava aula de noite, né, igual vocês aqui, né. Aqui eu não vejo o que vocês estão fazendo realmente, mas eu espero que vocês estejam me vendo ou me ouvindo, né. Mas lá a gente estava presencial, e aí eu chegava e o pessoal trabalhava, né, gente? Então, chegava no fim do dia, né? E muitos não moravam nem ali em Caxias, né? Moravam em outros lugares, ou tinha que pegar condução de volta, enfim, né, gente? Essa coisa toda que vocês sabem. E aí o pessoal que ficava perto da parede, né? Ficava assim. E aí já era, né, gente? Virou travesseiro, dormiam. Aí eu fiquei com aquilo, né, um tempão e tal, falei assim, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer e tal. E aí eu comecei também a perceber que a nota, né, não só porque os alunos dormiam e tal, boa parte dos alunos dormia, né? Quem estava ali no meio não tinha travesseiro nenhum, né? Não tinha onde se encostar, então paciência, né? Mas a nota deles não estava boa, porque eu estava jogando para eles assim, aqueles numarada toda, aquilo tudo e tal. E é aquilo assim, nem todo mundo, quem vai ser professor, não vai ser botânico, não vai ser zoólogo, não vai ser especificamente, né, não vai ter nenhum título desses, né? E aí, quem vai ser professor quer entender, né? Então, precisa dos nomes? Precisa, mas as pessoas podem ler, as pessoas podem fazer essas coisas assim. E aí, então, eu comecei a perceber que isso não estava dando certo, né? Eu estava com alunos que não estavam conseguindo uma média boa, né? Que não estavam efetivamente aproveitando a minha aula, e eu não estava conseguindo chegar neles, né? Então, aí o que eu comecei a fazer? A mesma coisa que eu fiz com o Zé Antônio lá, quando eu entrei na Fielduc, eu então comecei a fazer para os alunos de botânica. Eu abri um pouco mão da teoria, eu passava a teoria para eles através de xerox, das cópias dos livros e tal, né? Eu falava aquelas coisas todas assim de uma forma mais branda, né? Nas práticas, eles tinham que me entregar um material
né? Eles viram o que eu estava falando. Eles visualizaram aquilo tudo a partir das práticas, e aí então a gente começou a fazer. De 15 em 15 dias eles tinham aula comigo, né? Metade da turma tinha aula comigo. Nos 15, na semana seguinte, que eles não, quem ia, o grupo não teria aula comigo, teria que fazer o relatório, e aí então aquilo tudo que eu forneci para eles, aquelas xeroxes todas e tal, eles usavam para escrever. Eles tinham já esquematizado tudo aquilo que eles tinham visto, né? Esquematizavam na hora, né? Podiam dar uma ajeitadinha melhor na semana seguinte para me entregar, e me entregava a parte teórica e a prática ali. O que aconteceu? As notas começaram a subir, começou, então, sim, aí sim, né? Eu cheguei neles. Então, assim, eu não estava lidando com criança, né? Não estava lidando com adolescente, nem nada. Eu estava lidando com adultos que, poxa, né, eles chegavam ali exaustos, né, e tinham que estudar. Eles queriam estudar para tantas coisas que eles iam fazer, né, ou simplesmente receber mais dinheiro na prefeitura, enfim, né, com um título, com uma graduação. E, né, outros seriam professores, outros foram pesquisadores, tem de tudo quanto é. Teve aluno que foi fazer várias coisas, né? E assim, eu consegui chegar neles. É isso que vocês têm que entender, que vocês têm que ter um tipo, adotar um vocabulário, adotar uma forma de chegar nos alunos que vocês têm, entendeu? Seja no ensino fundamental, seja no ensino médio, seja na faculdade, no ensino superior, né? Vocês têm que conseguir abordar os alunos, têm que conseguir chegar nos alunos, alcançar os alunos, né? Então, é isso, gente, tá? Vamos ver. Deixa eu chegar até 9h30 para pelo menos falar alguma coisa aqui, né? A comunicação, né? Comunicar é preciso, então é isso que tá. Vocês leiam, né? Mas é basicamente isso que a gente está querendo falar. E aqui, vocês têm 3 imagens, né? O professor mostrando uma área enorme, né, em que ele dá valor à visualização, né, e ele vai falando algumas coisas ali e tal, tem algumas informações no quadro, mas nada, né, carregado, né. E aqui o cara com uma imagem pequenininha, né, e aí ele fala, ele botou um monte de coisa no quadro, tem um monte de coisa escrita no papel que ele está segurando, e os alunos não sabem nem se aquilo é uma estrela do mar, né? Eles não conseguiram entender, né? E aqui o professor está de lado, não está olhando para os alunos nem nada, e falando, né, um monte de coisas aqui, do filo, da classe, etc, etc, e não fala do que é necessário mesmo, né? Então, o aluno já fica pensando que naquele, não sei se vocês lembram desse desenho, né? Ou, enfim, não sei a idade de vocês, mas aquele mundo maravilhoso de Bob, né? Que ele vai, as pessoas vão falando com ele, ele vai, né, pensando, né? A cabeça dele é muito criativa, né? É mais ou menos isso aqui, ele consegue ver um monstro, né? Então, é isso, gente. A gente conseguir se fazer entender é muito importante em qualquer coisa que a gente estiver fazendo, seja dando aula, seja fazendo um concurso, seja conversando com alguém na rua, né? Essas Como coisas são dizia importantes. minha mãe, eu estava pensando na morte da bezerra. Pois é, um horror, né? E se você não, se você está dando aula e o aluno está pensando na morte da bezerra, alguma coisa está errada, né? Vou falar que nem a moça que Com trabalhou com. certeza, e com certeza não é, quase sempre não é aluno, porque nós é que somos responsáveis em buscar a atenção do aluno. Nós temos que Sim, atrair sim. ele para A a gente aula. tem que captar, né, a atenção deles, né? Não tem jeito. A moça que trabalhava com meu pai, ela agora está um pouquinho com a minha mãe para ninguém se desgarrar, né? Nem ela ficar sem trabalho, nem minha mãe ficar sem com aquele vazio na casa, né? Aí assim, alguma coisa de Muito errado bom, não muito está bom, certo, né? mamãe. Alguma coisa de errado não está certo. Então, se a criançada, se a gente não consegue alcançar a cabeça, né, a mente
da garotada, né? Não consegue capturar a atenção delas, alguma coisa está errada. E aí é com a gente, né? Então, quando eu fui, né, fui fazer, eu falei assim, gente, o que está acontecendo? Né? Era o jeito que eu estava abordando, né? Falando, né? E depois ninguém mais dormiu, né, gente? Até porque no laboratório tem que ficar em pé, pelo menos, né? Ou sentado numa bancada, se dormisse, ia cair da bancada, né? Ia cair daquele banco alto, né? Que são aqueles bancos de madeira, Normalmente, né? quando eu estou dando aula, Hum. eu vejo que os alunos estão um pouco dispersos. Aham. Começo a falar na linguagem deles. Uhum. Aí eles, mas a senhora está falando dessa vez? Como é que a senhora conhece isso? Assim? Eu que falo assim, absurdo! olha, é o seguinte, eu já fui adolescente, não sou mais, é mais fácil eu saber o seu ponto de vista do que você o meu, que ainda não chegou. É claro, é lógico. Mas a gente tem sempre que fazer umas dessas, né? A gente sempre desperta curiosidade quando a gente, que tem uma idade mais avançada, lida com eles igual à idade deles, eles ficam admirados. Sim. Eles ficam assim, nossa, como é que pode, né? Que absurdo. Deixa eu ver aqui se dá para avançar mais um pouquinho. Vou parar aqui então, tá? Para poder pegar as atividades. Deixa eu anotar aqui, peraí. Então, semana que vem a gente começa a partir daqui. Como semana que vem a gente não vai falar do ensino investigativo, aí fica mais fácil, né? A gente vai... como é que se diz? Avançar mais um pouquinho, tá? Não se preocupem que a gente vai ver o conteúdo todo, não fiquem preocupados com isso. Vamos ver a AD1, e a atividade prática. Então, a AD1 está falando sobre a impercepção botânica ou cegueira botânica, que é, né, para não reforçar a conotação capacitista, né? Vem um texto, né, explicando, né, as coisas todas e tal, e a coisa toda dessa impercepção botânica, ela vai... eu vou adiantar um pouquinho, antecipar um pouquinho que está lá na apostila 6, para vocês entenderem isso, né? Ela vai além da cegueira botânica em si, né? Vocês, né, estão se formando agora e tal. Alguns de vocês não gostam de botânica, e tudo bem, né? Vocês não gostam de botânica e tal. O que não está bem é vocês levarem isso para a sala de aula, quando vocês forem professores. Vocês vão ter que abordar zoologia e botânica de uma forma equilibrada, né? Que você está falando de integração, não sei o quê, mas naquela hora que você tem que falar de um, de outro separadamente, né? Vocês têm que dar um equilíbrio. Quando eu estudei, o que acontecia? Lá vou eu voltar um pouquinho né, lá onde eu estudei. Né? Eu tinha aula de zoologia durante o ano todo, né? Quando chegava outubro, novembro, que o professor dava aquele pouquinho. Então, o gráfico, né, ficaria assim, né? Uma barra grande, né, de zoologia, uma barra pequena de botânica, né? E o que acontecia? A gente não aprendia botânica direito, né? Era uma coisa rápida, né? Os grupos vegetais e tal eram dados rapidamente e tal, enquanto a zoologia a gente via com certo detalhe, né? Tudo bem que é muita coisa, eu sei que é muita coisa, né? Mas botânica também tem muita coisa, então pode ter um equilíbrio, não precisava ser meio a meio, mas, sabe, 3, 4 meses estava bom, né? Um mês só para, né? Enfim, acho muito pouco, né? Espera aí, vamos lá. Quem perguntou? Sou eu, Marisa. Fala, o seguinte, Marisa. Inclusive no fórum, eu falo sobre isso. Eu parabenizo meus colegas de terem falado sobre o tema, mas eu puxo o tema numa visão investigativa no fórum, falando em
exatamente sobre o que está acontecendo com a escola do ensino médio, com essa nova metodologia que não deu mais espaço para a botânica. Sim. Aí até falo de umas possibilidades que nós, professores, deveríamos fazer, porque vai se transformar não só numa parede, né, e sim numa muralha. Né? Pois é. E assim, não sei se você já leu, mas eu... Não, eu só leio no final. Eu só vou lá no final. Estou abordando exatamente esse assunto no fórum. Eu puxei, eu usei as perguntas que vocês fizeram para falar junto nas questionamentos junto com os colegas, respondendo os colegas. Mas no meu, eu abordei de uma maneira diferente. Tá. Já que já tinha tantas coisas lá falando, então não tinha necessidade mais de eu falar aquilo. Sim, então, claro. Numa abordagem diferenciada. Tá bom. Mas o que acontece? Aí o professor não gosta de botânica, não entende botânica, e aí fica essa deficiência, né? O professor prefere zoologia, tudo bem, né? É um direito dele gostar mais de zoologia, mas tem que tentar fazer isso. O professor não entende botânica. E aí, como ele não entende, ele também fica meio assim, poxa, se eu falar muito, eu vou me enrolar, né? Então, é isso. Também não vou falar muito para não me enrolar. Mas não é assim. E quando a gente chega, então, e visualiza aquela figura que vocês vão ver lá na errata, né, lá no complemento da apostila 6, vocês vão... Agora, talvez vocês percebam, né? Mas vocês vão falar que tem animais, tem gorila, tem joaninha, tem lagarto, tem um monte de coisa, né? Tem borboleta. Vocês veem, a gente consegue visualizar até esses animais menores, né? E não consegue falar uma planta. Tem a vegetação ali, que a cobra está enrolada na vegetação e tudo. E é uma coisa que a gente não percebe. A gente simplesmente não percebe. Vai olhar uma paisagem, não sei o que, você olha, né? Aquilo tudo. Quando você pega um animal, você percebe muito mais o animal do que a planta, né? Então é isso, né? Então isso tem que acabar. Vai acabar por onde? Nos alunos que a gente forma. Então, assim, a gente está formando vocês, isso tem que acabar dali para frente, da formatura de vocês para frente. Quando vocês forem dar aula, os alunos que eu já tive na vida, né? Tem que acabar ali para frente, dali para frente. Os alunos, as pessoas que foram minhas alunas, né? Eu espero que elas tenham esse tipo de discernimento, de compreensão, né? De visualização, para que elas não cometam esses mesmos erros que cometeram comigo lá atrás, né? Então, assim, eu não sei como é que está, eu não estou distante da educação da garotada e tal, faz tempo, mas, assim, eu espero que esteja diferente, eu espero que esteja muito diferente. É muito difícil. Porque assim... É muito difícil, não só a botânica, mas você conseguir fazer com que os alunos se interessem, interajam dentro das salas de aula. É uma coisa absurda. É verdade. É muito difícil. Eu dei aula na UERJ período passado. Quando a turma é grande, você consegue uma interação aqui e ali, né? E aluno de primeiro período e tal, a turma do primeiro período era bem grande, né? Eu dei um pedaço da turma do primeiro período e o período todo no 7º período, se não me engano. O 7º período é uma turma reduzida e eu podia ouvir o mosquito tocando violino no meu filho, né? Bom, então vamos lá. Então vem aqui esse texto e tal, e aí você tem essa impercepção botânica, né? Que é um termo que a gente já... sim, e o que eu ia falar que eu acabei esquecendo. Isso vem nas histórias de conto de fada, de historinhas infantis e tal. O Chapeuzinho Vermelho tem medo do
a vovozinha fala para ela não ir pela floresta, que a floresta é perigosa, que tem as árvores imensas, e etc, etc, etc. Quando você vê na Branca de Neve aquelas árvores com aquelas garras, assim, o Senhor dos Anéis também tem umas árvores horríveis, né? O Harry Potter, você tem também, ano passado, período passado, a Patrícia fez uma atividade prática, ou foi a AD1, que o pessoal tinha que elencar histórias, né? Nossa, o que veio de exemplos de histórias que têm essa impercepção botânica, assim, um absurdo. Né? E a gente tem as famosas, né, que são essas que eu falei para vocês, mas assim, tem uma enormidade, né, de coisas com impercepção botânica. Então, assim, até nas histórias infantis, né, e de adolescentes, né, Harry Potter não é mais tão infantil assim, o Senhor dos Anéis também, mas tem essa coisa da floresta ser perigosa. Floresta é perigosa quando a gente não respeita, né? Por isso que ela é perigosa, né? Então, e a gente o pessoal cisma de ir na floresta de noite, né? Não sei o quê. Todo lugar é perigoso de noite, né, gente? Vamos combinar, né? Eu não saio mais de noite, assim, quase, né? E não moro nem em floresta, né? Para começo de conversa, né? Bom, então é isso, né? Então, como fazer essa impercepção botânica acabar? Informando, né? Colocando os alunos frente a frente com a verdade, né? Então, vamos ver filmes, vamos ver entrevistas de pessoas que trabalham com botânica, vamos conversar com pessoas que às vezes são técnicos em locais que trabalham com botânica. Então, isso é que vai abrir a mente dos alunos, né? Que floresta não é perigosa dependendo da atitude que você tiver, né? Como também, né, a restinga pode ser perigosa, como o cerrado pode ser perigoso e não é nem aquele dossel escuro e tal. A floresta é escura, né, gente? Um monte de árvore fazendo um paredão, né? Aquela escuridão e o dossel em cima, acabando com a luz lá dentro. É escura, vai fazer o quê? É úmida, é pegajosa? Mas a floresta é assim, não é porque ela é má, não é porque ela vai destruir a gente, essas coisas assim, né? Bom, e aí, então, a imagem abaixo é um corte anatômico da folha do capim, tingida com corante para observar vasos condutores ao microscópio. Realizado por Dr. Phil Gates, da Universidade de Durham, foi realizada uma postagem no Facebook, dia 13 de abril de 2021, de Matthew Manning. Na postagem é posta a pergunta: o que são esses rostos sorridentes? A postagem destaca: os rostos sorridentes são, na verdade, feixes vasculares nos quais os olhos grandes são o xilema. Deixa eu tentar abrir aqui mais, aumentar mais aqui para vocês. Os olhos grandes são o xilema e a boca aberta. Cadê, gente? Ai, me perdi aqui. São feixes vasculares, onde os olhos grandes são o xilema e a boca aberta é o floema. Conclusão: as plantas são felizes. Então, você olha isso aqui, você tem, né, uma ideia de que tem um monte de carinha sorrindo mesmo, né? E isso vai chamar muita atenção dos alunos, tá? Isso vai fazer com que os alunos vejam as plantas com outros olhos, como se diz, né, olhos de ver, né? Você vai chamar a atenção deles para isso. E aí, eu tinha falado que essa atividade aconteceu em outro período, foi no período passado, e que a Patrícia botou mais duas imagens, que foi a mandala de algas diatomáceas, né? Uma mandala grande e tal, e essa folha, né, toda entrecortada, com
tipo pessoas, né, olhando um aquário, né, tipo desse do Aquário aqui e tal, um aquário grande, né, um lugar grande, né, e visualizando isso, tá? Isso ela pediu para fazer, né, atividade investigativa também com relação à mandala, com relação a essa folha entrecortada, né, bordadinha, né, e com relação a esse corte anatômico aqui que vocês estão vendo, né? Cadê? Ah, tá aqui, tá? Eram 3, né? Eu tinha falado para vocês que tinham 3 imagens, uma delas era esse corte anatômico. Aqui ela pediu, cadê? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho para eu poder me achar melhor. Embaixo, né? A intenção é que você pense numa atividade que vise associar a anatomia à funcionalidade ou ecologia próprias das plantas. Você também pode escolher outro elemento de anatomia das plantas que permita uma discussão interessante sobre essa relação. Ela foi, né, detalhou que queria anatomia. Eu perguntei para vocês, me perguntaram, né? Alguém me perguntou aqui na sala na sala de tutoria se podia ser outra coisa, ou vocês perguntaram semana passada, não lembro mais. E aí eu perguntei para ela está em viagem e tudo mais, mas eu perguntei para ela disse que pode ser qualquer coisa. Então, pode fazer anatomicamente ou na organografia da planta, né? Nos órgãos da planta, vocês podem pegar qualquer órgão da planta que tem uma visão diferente, que vocês possam reconhecer alguma coisa diferente na planta para chamar a atenção dos alunos e capturar eles para dentro da botânica, tá? Então é isso, tá bom? Tudo bem, gente, por aqui? Pode usar essa mesma imagem. Pois é, Marisa. O perigo é esse mesmo. Tudo bem por aqui, gente? Lembrando que a AD1, né, essa atividade, se vocês fizerem em dupla ou trio, todos têm que enviar o raio do arquivo, gente, pelo amor de Deus. Quem não entrega, eu fiz no grupo de 3, e um não entregou, vai levar 0, gente. Isso me dói o coração, porque é uma coisa assim que está fora da minha alçada, eu não posso fazer nada, gente. Isso é uma regra do consórcio, né? Vocês sabem disso já, né? Tem esse conhecimento, enfim, né? Pelo amor de Deus, gente, não vão me tirar 0 à toa, pelo amor de Deus. A atividade prática vocês podem entregar ou não, fizeram em duplo ou trio, um só entregou, tudo bem. Mas a AD, pelo amor de Deus, gente, tá bom? Por favor, por favor. Pode. Outra planta, flor, folha, o que vocês acharem interessante. Não sei se eu vou ter depois pedir isso no Google. A planta que parece. Eu usei outro corte anatômico. Mas se vocês acharem outro corte anatômico, beleza. Mas pode ser uma coisa difícil mesmo, né? Eu fiquei de mandar a AD1 pode ser feita individualmente. Vocês podem fazer individualmente, dupla ou trio, tá? Que aí vocês, quem faz individualmente, depende só de si e pronto, acabou, né? Não tem problema nenhum. O que eu ia falar? Esqueci. Depois eu lembro e aí mando para vocês alguma coisa assim. Conceição, assim, não é que lembre outra coisa, um órgão de planta, ou assim, uma folha que pareça outra coisa, uma planta com formato de coração, por exemplo, o antúrio. A folha a forma da folha é um coração. Pronto, já tem uma coisa aí para você puxar os alunos para você e tal, né? O machixe
ele tem aqueles espetinhos, né? Aquelas, né, coisinhas, parece um ouriço, né? Vamos lá, é isso, é por aí, entendeu? Qualquer coisa da planta que eu semana passada estava dando essa ideia, mas não tem nada a ver, né, gente? As nuvens, né? Quando você olha as nuvens, assim, as nuvens, né, mais densas e tal, você às vezes vê um ursinho, vê um cachorro, um boto, uma baleia. Nunca aparece uma árvore, né, gente? Tudo bem, eu reconheço que nunca aparece uma planta, mas tudo bem. Mas, assim, são sempre figuras, né, geralmente de animais, né? Vamos lá, a gente entende que nas nuvens também tem percepção botânica, né? Tudo bem. Mas, assim, é isso, você viu uma coisa e lembrou de outra, né? Então, traz para fazer E vocês podem usar aquela mesma figura que está ali, das carinhas sorridentes. Vocês têm que dar uma conotação, ter alguma ideia para trazer eles para cá, né? Para capturar, como a Marisa falou, capturar a atenção deles. Tudo bem? Eu lembrei que eu ia falar. Eu vou passar para vocês um PDF de um livro que tem cortes anatômicos, tá? E aí, ali vocês podem achar alguma coisa. Eu não sei, não lembro se tem alguma coisa assim, mas eu vou puxar esse livro aqui, eu tenho em algum lugar, ou então vou baixar de novo, porque às vezes procurar certas coisas, né, dá um trabalho tão grande que, enfim, né, é mais fácil baixar de novo para poder ter as coisas, tá? Então, vou passar para a atividade prática. Semana que vem, se vocês continuarem com alguma dúvida, tal, não sei o quê, a gente volta aqui um pouquinho de novo nas atividades, tá? Até a entrega, dia 24 de agosto é a AD, né? Dia 7 de setembro é a atividade prática. Então, a gente vai tirando as dúvidas até a última aula de cada entrega de atividade, tá? E vamos lá. Qual o aumento disso aqui? 150. Tá, então aqui vem falando, né? Vem orientando primeiro para vocês, né? Individual também, até 3 componentes e tal, né? Vem as instruções todas, né? E a atividade qual é? A urgência das questões ambientais. Você deverá consultar os indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030, da sua região, estado ou cidade. Eles estão disponíveis na plataforma aqui, né? A mãozinha te direciona para a plataforma, né? E você vai lá ver. Ao analisar os indicadores, selecione pelo menos um que se apresente com grandes desafios a serem tratados numa perspectiva de educação. Você deverá elaborar uma proposta de atividade voltada à aplicação com os estudantes da educação básica, tem que ser o pessoal do fundamental, né? Com a perspectiva de ensino investigativo. Pronto, aqui, ó, ensino investigativo. Não serve outra coisa, tá, gente? Para ser investigativa, a atividade deve contemplar as etapas descritas no material complementar, o ensino investigativo, né? Então, eu abri aqui para mostrar para vocês. Eu não vou fazer a parte da mãozinha aparecer e tal, porque agora tem que esperar. Bom, deixa eu tentar ver aqui onde eu fui primeiro, né? Tá aqui, eu pedi Rio de Janeiro, tá? Eu estou no Rio de Janeiro e tal. Aí vocês podem vir aqui, porque tem várias cidades do Brasil inteiro, né, gente? Isso aí é do Brasil inteiro. Tem todos os municípios, né, do Brasil inteiro. Então, escreve aqui o nome da cidade de vocês, se quiserem Petrópolis, Caxias, Rio das Ostras, o polos de vocês, né? Tentem achar o mais próximo possível de vocês, porque vai ser interessante, né? Vocês fazerem alguma coisa da área de vocês, né? E aí vocês vêm aqui, né? Tem aqui as informações, né? De uma forma geral, né?
Cada informação tem uma pontuação, tá? E o nível de desenvolvimento sustentável do Rio de Janeiro é médio. E aí vocês vão ver no lugar que vocês moram, né? O próximo do lugar que vocês moram, qual o nível de desenvolvimento sustentável, né? Então, o que vocês podem escolher, né? Aqui tem várias coisas. O Rio de Janeiro é uma cidade grande, né? Então, tem várias coisas. Tem cidades que tem 3 coisinhas, tem 4 coisinhas, né? 4 categorias, né? Erradicar a pobreza, erradicar a fome, saúde de qualidade, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energias renováveis e acessíveis, trabalho digno e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestruturas, reduzir as desigualdades e várias coisas aqui, tá? Proteger a vida marinha, né? Deve ter proteger a floresta também, ó, proteger a vida terrestre e tal. Paz, justiça e instituições eficazes, etc. Vamos ver aqui água potável. O que vocês têm que ir entrando nessas coisinhas. Água potável e saneamento. Então, está um nível alto, né? De 60% a 99%. Então, a água está no centro do desenvolvimento sustentável das suas 3 dimensões, ambiental, econômica e social. Os recursos hídricos, bem como os serviços a ele associados, sustentam os esforços de erradicação da pobreza, de crescimento econômico e sustentabilidade. Se vocês vierem aqui erradicar a pobreza, vai ter a água linkando também, né? O acesso à água e saneamento importa para todos os aspectos da dignidade humana, a segurança alimentar, a energética, a saúde humana e ambiental. A escassez de água afeta mais de 40% da população mundial, etc, etc. E aí vem os indicadores, doenças relacionadas ao saneamento ambiental, ao saneamento ambiental inadequado, perda de água tratada em distribuição e por aí vai. Então, vocês têm que pegar essas informações, vocês precisam pegar essas informações que estão ali e colocar, né, no exemplo que vocês pegaram, né, na cidade que vocês pegaram e a categoria que vocês escolheram, né, e aquele indicador que vocês escolheram, tá? Deixa eu tentar ver aqui se dá para ver outra cidade. Deixa eu ver. Vamos pegar Caxias, que é uma cidade complicada. Vamos lá. Grande e complicada também. Não, Caxias do que de Caxias. Não pode ser Caxias do Sul, né? Ele aqui já vai direto, né? Será que tem tudo isso também? Ó, aqui, ó. Nível de desenvolvimento sustentável, baixo. Vamos botar. Eu botei no saneamento básico também, né? Vamos ver, erradicar a pobreza. Ó, já entrou erradicação à pobreza e vem o texto aqui colocando, né? Então, aqui, ó, famílias inscritas no cadastro único para programas sociais, percentual. Então, tem várias coisas aqui, ó. Nível de desenvolvimento sustentável, muito alto, médio, baixo, muito abaixo, muito abaixo, e informações indisponíveis é uma bolinha branquinha. Vocês conseguiram entender o que é essa atividade prática? O que vocês têm que fazer? Deixa eu ver aqui se ela pede texto. Bom, é uma atividade investigativa, um ensino investigativo. Vocês têm que fazer uma atividade voltada para aquela indicação, para aquele elemento que eles destacaram ali, né? E lembrando, vocês podem fazer mais de um, mas aí vocês têm que fazer, vocês podem fazer 2 que tenham correlação, vai ficar legal, mas assim, segura só a onda, porque vocês não têm só EZBE, né, gente? Vocês têm as outras disciplinas também, não vamos pirar na batatinha, né? Pelo amor de Deus, né? Fazendo vocês vão ter dúvidas. Então, assim, por isso que nas próximas semanas, quando vocês talvez já estejam fazendo, porque assim, né? 7 de setembro, tá longe. Tá nada, né, gente? A gente já está em agosto, né? Ontem foi em janeiro, né? A gente já está em agosto. Então, 7 de setembro está ali, né, gente? Virando a esquina. Né? Então, não vamos deixar... E, pelo amor de Deus,
pode escolher um e só focar nele. É isso. Esse é o ideal. Mas se vocês conseguirem linkar os dois e fazer uma atividade investigativa boa, tranquilo. Só não pegar mais de 2, porque eu acho que é meio maluquice, mas 2 até para fazer. 2 que sejam interligados. Ah, tudo bem, Marisa. 2 que sejam interligados vai ser legal, vai dar para fazer de uma forma tranquila. Saneamento básico com alimentação, às vezes dá um link bacana, né? Isso, pois é, já deu um norte, né? Bom, então, vocês não tendo dúvidas, a gente encerra por aqui, né? E a gente se encontra segunda-feira que vem. Eu vou passar essa gravação, né? Na quarta-feira, quinta, né? E aí vocês podem, então, fazer, né? Dar uma estudada de novo, né? Ver a aula de novo, se quiserem, tá? Se puderem também, né? Também tem isso, né? Eu sei que vocês podem pouca coisa também, né? Não tenho tempo, né? Todo o tempo do mundo para isso, né? Tá, boa semana, né? Hoje é segunda-feira, então vocês têm a semana toda aí pela frente, né? E beijinhos a todos, boa noite, durmam bem, boa semana, bom trabalho, bom estudo para vocês, tá? Obrigada, professora. E como é que está sua mamãe? Tá bem. É assim, né? A gente fica preocupado com ela, né? Mas ela já ficou esse tempo meio sozinha mesmo, né? E alguns outros tempos também, né? Você fez muito bem em deixar a cuidadora do seu pai com ela, porque aí as duas têm conversa mais ou menos parecida, isso acalmando. Não é todo dia, não. Eu vou lá todo dia, né? Eu moro muito perto deles, né? Eu vou lá todo dia. Hoje eu almocei, amanhã não vou almoçar. Amanhã a gente vai almoçar junto, que a gente tem que resolver um negócio de banco, a gente tem que sair mesmo, eu e meu irmão. E a cuidadora fica com ela direto? Não. Então a gente está fazendo, né, um desmame, né? Aí a cuidadora também tem que arranjar um emprego, eu estou fazendo o currículo dela e tal, né? Para ela voar, né? Entendi. E qualquer coisa assim, depois a moça a faxineira, né, vai ficar 2 vezes na semana, que já vai completar, ela está fazendo pilates comigo mais vezes, né? Então, a gente está... É isso. Boa noite, meninos e meninas. Até a semana, se Deus quiser. Fiquem bem também, Simone.